Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um assunto que aconteceu esses dias, mas que ninguém comentou muito e pode ser muito mais importante do que parece. A Fundação Gates desistiu de financiar a Arabella Consulting. Você fala, "Pô, caramba, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Arabella Consulting, Bill Gates, né? A gente sabe que a fundação do Bill Gates ajuda também, é uma das fundações, junto com o George Soros, e outras fundações de milionários americanos que ajuda muito a esquerda americana, né? Mas esse caso da Arabella Consulting é absolutamente absurdo. E é um caso que está chamando a atenção pra caramba aqui, ó. Olha só. Fundação Gates retira apoio financeiro à rede de projetos, não é rede de projetos, é uma entidade que tem um monte de projetos que financia esquerdistas no mundo inteiro, igual o George Soros, ligadas a democratas, que virou foco de trumpistas. Então o Trump está criticando essa entidade, mas é mais do que isso, porque olha só, a entidade é essa daqui, ó, Arabella Advisors. E olha só, até no New York Times eles estão falando sobre isso. Os democratas sempre criticaram o dinheiro escuro, ou seja, o financiamento de campanha de dinheiros de fontes obscuras. Então eles usaram esse dinheiro para ganhar em 2020, justamente usando a tal da Arabella Consulting. Eles falam aqui que a Arabella Consulting foi um dos braços usados para a vitória do Biden em 2020. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é muito engraçado o Globo dizendo aqui, não, porque é uma entidade que virou foco de trumpistas, não, porque o Trump não gosta dela, o Trump está criticando a Arabella Consulting, não sei o que lá, a Arabella Advisors, coisa e tal, mas, na verdade, o New York Times, vocês sabem, é um jornal de extrema esquerda, é um folhetim comunista praticamente, e está exatamente criticando a Arabella Consulting, está falando aqui que, olha só, os democratas ficam reclamando de dinheiro obscuro nas campanhas, mas, no entanto, usaram esse dinheiro em 2020, né? Aqui, ó, o New York Times, a análise do New York Times mostrou como que a esquerda conseguiu ganhar da direita em levantar e gastar milhões de doadores não conhecidos para ganhar do Trump e voltar ao poder em Washington, né? Isso aqui em 2020, tá? Essa matéria foi escrita lá em 2022, então já tem algum tempo já que tem isso daqui. E desde então surgiu esse livro aqui também, ó, Arabella, a rede de dinheiro obscuro, né, que bilionários de esquerda secretamente transformam a América. Então, eles estão colocando isso daqui como justamente um dos tentáculos do Deep State americano, né, que seria esse monstro que fica tentando puxar o Estado em direção ao esquerdismo. E como eu já falei para vocês, é preciso tomar cuidado com isso, tá? Você pode achar que isso aqui é uma conspiração, uma cabala de pessoas querendo influenciar a mente. Não, é só gente gastando dinheiro, tá? Assim, dinheiro tem poder? Sim, é lógico que tem. Você consegue comprar coisas, você consegue financiar coisas, mas não ache que tem tanta importância assim. No entanto, não tenha dúvida que existe isso, tá? Tem muitas entidades aqui, no caso a Arabella, ligada justamente ao George Soros, ao Mark Zuckerberg e também ao Bill Gates, né? E a novidade é a seguinte, o Mark Zuckerberg já pulou fora da Arabella antes, e agora o Bill Gates pulou fora da Arabella. Quem é que sobrou na Arabella? Sobrou o George Soros. E você viu, a gente está sabendo, está acompanhando que o Trump está falando justamente em usar o RICO, né, que é uma lei americana que permite a prisão preventiva e bloqueio de bens preventivo de grandes mafiosos, exatamente contra o George Soros. A Arabella não é a única entidade que ele usa, evidentemente, né, a empresa do George Soros é a Open Foundation, mas quando se trata de financiar projetos democratas nos Estados Unidos, os democratas lá são a esquerda americana, né? Ele faz isso através da Arabella, né? E eu não duvido, eu não descarto, que também muitas ONGs aqui no Brasil, muita gente da esquerda aqui no Brasil,
acabe recebendo dinheiro exatamente através de alguma coisa desse tipo. Eu confesso para vocês que eu não fiz nenhuma pesquisa sobre se a Arabella tem algum financiamento aqui no Brasil. Até onde me consta, ela é muito forte lá nos Estados Unidos, então ela é um foco muito grande nos Estados Unidos especificamente, né? Então, tá aqui, ó, o Globo tá reclamando aqui, não porque foco de trumpistas, os trumpistas estão reclamando, ignorando que o próprio New York Times está criticando também a Arabella, tá? Aqui, ó, criada e custeada pela fortuna do cofundador da Microsoft, o Bill Gates, ou seja, foi o Bill Gates que começou esse negócio, mas depois teve vários outros milionários que entraram na Arabella. Aqui, ó. A fundação decidiu, no fim de junho, interromper a concessão de subsídios para fundos sem fins lucrativos administrados pela empresa de consultoria Arabella Advisors, que se tornou alvo de trumpistas, segundo o comunicado interno da fundação obtido pelo New York Times. A decisão gerou inquietação no mundo da filantropia progressista. Olha que coisa, ou seja, filantropia progressista, porque filantropia é você ajudar quem está precisando, quem tem necessidade, né? Mas aqui não é filantropia, não é ajudar quem tem necessidade, é filantropia progressista, dá dinheiro para esquerdista. É o que está escrito aqui, o Globo está escrevendo aqui, né? Inquietação no mundo da filantropia esquerdista. Algumas organizações sem fins lucrativos que trabalhavam com a Arabella já buscam se afastar da consultoria para preservar suas relações com a Fundação Gates, que apoia principalmente iniciativas de saúde ao redor do mundo. Eu fico imaginando esse negócio de saúde, da pandemia, então esse pessoal, o Bill Gates com a pandemia ficou maluco, né? Além do seu serviço de consultoria para organizações filantropos, a Arabella também administrava diversos fundos que financiavam democratas e o movimento progressista. Olha que coisa, né? Para as organizações que recebem os recursos dos subsídios da fundação, há valores significativos em jogos. Em jogo, não é pouca grana não é trocadinho no pão não, tá? A Fundação Gates distribuiu ou prometeu cerca de 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares, é um bom dinheiro, dá para fazer um churrasco. Para fundos administrados pela Arabella nos últimos 16 anos, de acordo com o registro da própria fundação. É o que eu falo para vocês, cara, essa atividade política da esquerda requer dinheiro, né? E como é algo que não gera lucro de nada, porque é uma atividade destrutiva, destrói valor na sociedade, não cria valor na sociedade, eles acabam dependendo desses fundos de investimento mal direcionados, né? E bom, e muito disso daqui aconteceu exatamente porque o governo Trump está pressionando o pessoal. No que o governo Trump pressionou o pessoal com esse livro aqui, o Mark Zuckerberg pulou fora, o Bill Gates agora pulou fora também. O George Soros continua. Por quanto tempo mais, eu não sei. Mas, de novo, você sabe que é essa turma que está apoiando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? De novo, a Arabella, ela é focada nos Estados Unidos. Então, não é ela que deve estar aqui no Brasil ajudando nada, ou se tiver, muito pouca coisa. Mas é essa mesma turma, é esse grupinho, essa elite aristocrática socialista mundial que está ajudando a elite aristocrática socialista aqui no Brasil e está financiando essa campanha do Alexandre de Moraes contra a população brasileira, né? Se você for no site deles, evidentemente, eles falam, não, que nós estamos ajudando pessoas que querem fazer mudanças a criar um mundo melhor. Mundo melhor na cabeça deles é um mundo à esquerda, um comunismo, é a nova ordem mundial, né? Onde outros veem desafio, nós vemos a mudança e não sei o que lá, e tá falando aqui as fundações e coisa e tal, organizações não lucrativas, enfim. Vocês entenderam a parada, né? Lá nos Estados Unidos, o financiamento de campanhas é totalmente público, assim, desculpa, é totalmente privado. Não tem dinheiro público na campanha, o que eu acho que é correto, tá? Porque a verdade é que não ajuda em nada esse negócio de dizer que é dinheiro público na campanha, é só dinheiro do pagador de impostos que é gasto com um monte de coisa que ninguém quer gastar mesmo, então é uma besteira isso. Só que aí, o que acontece? Mas você tem regras para despesa pública lá na campanha nos Estados Unidos. O dinheiro que você recebe, que você usa na campanha, ele tem que ser explicitado, tem que saber de onde que veio esse dinheiro. Então, quando eles falam de fundos de dark money, né, é justamente pessoas que ajudam sem querer aparecer do lado do Partido Democrata. Porque lembra, é uma preocupação do pessoal lá nos Estados Unidos, tem os dois partidos. Se eu dou dinheiro, muito dinheiro para os democratas e só um pouquinho para os republicanos, lá nos Estados Unidos, tal como acontece aqui no Brasil, as grandes empresas aqui doam para todo mundo, tá? Vocês sabem, né? Ou na época que podia doar aqui no Brasil, doava para todo mundo. Por quê? Porque o grande medo da empresa é doar para o candidato A e o candidato B ganhar e aí ferrar com a empresa.
Então esse é o problema, né? Por isso que as empresas acabavam doando para a maior parte das pessoas. Lá nos Estados Unidos também tem isso. Então doam para os democratas e doam para os republicanos também. Mas se você doar muito mais para um do que doou para o outro, pode pegar mal para você. Então como é que as empresas faziam? Elas doavam para a Arabella. A Arabella é um fundo de causas sociais. Não tem nada a ver com política, não estamos fazendo, não é campanha da Hillary Clinton, não é campanha da Kamala Harris, não é campanha do Joe Biden, são coisas beneficentes. Mas como bem descreve o Globo aqui, coisas beneficentes, filantropia progressiva. Olha que expressão linda essa, né? Dá dinheiro para esquerdista, né? E aí, lógico, é o que surgiu nessa matéria aqui do New York Times, que foi assim que os democratas conseguiram superar o Trump em 2020, com muito dinheiro aqui. As análises mostram que 15 das organizações sem fins lucrativos mais politicamente ativas alinhavam com o Partido Democrata e gastaram 1,5 bilhão em 2020. Meu amigo, saiu caro pra caramba essa vitória do Biden lá nos Estados Unidos. E eu falo para vocês, aqui no Brasil, a vitória do Lula custou caro também, o pessoal pagou caro. Não estou dizendo que tenha sido através da Arabella, mas que teve gente que botou dinheiro para ganhar a eleição de 2020 aqui no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque nada explica o padrão de votação no Nordeste que teve, de no segundo turno ter mais voto que no primeiro. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Só tem uma explicação para isso. O pessoal botou dinheiro, comprou voto, botou o pessoal para votar pagando. É fácil no Brasil. Sempre, o Brasil tem um histórico de compra de voto muito conhecida, né? Aqui, ó. Comparado com mais ou menos 900 milhões que foi gasto para nos outros grupos alinhados ao Partido Republicano. Então, os democratas gastaram 1,5 bilhão e só 900 milhões os republicanos em ONGs ligadas aos partidos, né? Então tá falando aqui, no final das contas faz diferença isso, né? Dinheiro faz diferença nesse tipo de coisa. Não é que seja uma coisa absoluta, mas sem dúvida alguma ajuda no final das contas. Além disso, uma coisa que é importante notar aqui, ó, lá teve uma briga muito grande nos republicanos entre o pessoal que era contra o Trump no Partido Republicano. Sempre teve isso lá, né? Isso é normal. E eles falam aqui que muito do dinheiro que foi gasto pelos democratas foi gasto exatamente apoiando candidatos que eram contra o Trump. Então, ou seja, ele reparou, os democratas investiram dinheiro em candidatos republicanos porque eles eram contra o Trump, para brigar com o Trump no Partido Republicano. Olha que coisa, né? Então, é isso que está acontecendo agora, e o grande escândalo que o pessoal está preocupado é por conta disso. A Fundação Gates, que botava o grosso do dinheiro nesse Arabella, saiu fora. Arabella agora, que eu não sei se ajuda alguém aqui no Brasil, até onde eu sei não ajuda, é mais focado lá nos Estados Unidos mesmo, mas pode ser que tenha alguma coisa disso aqui também. E isso aconteceu agora, no dia 27 de agosto de 2025, alguns dias atrás. Acabou que nessa confusão de notícias que tem aqui no Brasil, acabou passando despercebido, mas isso é uma coisa importante, né? Nos Estados Unidos também, o Trump acabou com o USAID, já foi decidido que vai ser fechada a USAID, justamente pela ajuda que fazia a grupos, né, fora dos Estados Unidos, grupos esquerdistas fora dos Estados Unidos. Mas não achem que o fim da Arabella e o fim da USAID vai resolver o problema no mundo. Por quê? Porque o problema fundamental continua. A elite aristocrática socialista mundial não quer mudança. Ela quer continuar, ela quer o status quo. Ela está rica, ela está bem agora. Quem está bem, meu amigo, quem está no topo da pirâmide não quer que tenha mudança. Mudança para nós que estamos embaixo, que a gente quer mudança. Quem está lá em cima está super satisfeito com a situação do jeito que está. E isso vale para o Bill Gates, vale para o George Soros, vale para o Mark Zuckerberg, vale para essa turma toda. Só quem quer mudança é quem está embaixo, meu amigo. Quem está em cima, não, fica quietinho aí. Ou melhor, eles até gostam de dizer que querem mudanças, mas eles querem mudanças com ele ajudando. É o que faz o Felipe Neto. O Felipe Neto está em cima também. Ele não quer mudança, ele não quer que mude o status quo. Ele quer ajudar o pobre para o pobre subir, mas ele ajudando, porque aí ele controla isso, né? Se você tem mudança pelo capitalismo, pelo livre mercado, você não tem controle. Vai subir quem tiver mais capacidade de fazer negócio, quem tiver um produto melhor, quem tiver um serviço melhor. Então isso é muito arriscado para eles não querem. Eles querem
A mudança tipo Bolsa Família, eu dou um trocado pra galera não morrer de fome. Toma aqui um trocadinho pra você não morrer de fome, tô te ajudando, tô te ajudando, tá vendo? Filantropia, tô te ajudando. Mas só que a pessoa só não está morrendo de fome, não está tendo uma mudança social de fato, né? E o que a direita quer é justamente o livre mercado para ter mudança social, né? Então esse é o problema. A Arabella pode acabar, a Open Society do George Soros pode acabar, enfim, a USAID acabou, isso pode acabar, mas o problema fundamental não muda. A elite vai continuar querendo arrumar maneiras de manter o socialismo no mundo. O socialismo é a coisa mais linda do mundo, foi inventado pelo Karl Marx, um representante claro desse pessoal, rico pra cacete, inventou um monte de coisa para dizer que era a favor do proletariado, sem nunca ter pisado numa fábrica na vida dele, exatamente para manter o status quo, manter a estrutura social só com ajudinha, só com quebrando galho e coisa e tal, ajudando a galera, né? Enfim, a coisa como um todo não vai mudar, não é que vai ser uma revolução completa, mas é sempre bom ver que o sistema está sofrendo, tá? O sistema está sentindo o impacto, né? O fato do Bill Gates ter abandonado a Arabella é uma coisa importante. E a USAID acabar é uma coisa importante também. O sistema está sofrendo. Vamos ver quanto tempo mais eles aguentam. Não vão aguentar muito tempo não, em algum momento. É inevitável. É o que eu falo para vocês. É uma onda forte demais. Eles tratam a direita como se fosse uma mudançazinha aqui, um detalhezinho aqui que a gente vai resolver rápido, né? Fake news, dispara em massa de WhatsApp, só isso e coisa e tal. Só que não é isso não, meu amigo. Eles estão ferrados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.